A paz seja com todos vocês, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje iniciamos o estudo de mais uma porção da Bíblia Sagrada, centralizado em um dos livros mais instrutivos sobre a lei de Deus e sobre o povo de Israel, que é o livro de Deuteronômio. No livro de Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, é onde Moisés, mandado por Deus, se esmera em ensinar ao seu povo a conhecer, a guardar e cumprir a lei de Deus ao entrar na nova terra, na terra prometida. Vejamos o texto bíblico básico da nossa lição. Está em Deuteronômio capítulo 4, versículos de 1 a 10. Está escrito: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais, entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vós que permanecestes no Senhor, então ouvi esta palavra. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-o, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e entendida. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinarão a seus filhos. Este é o nosso texto. O povo de Israel, após viver 400 anos de cativeiro egípcio, foi resgatado por Deus por meio de Moisés e guiado para se apossar da terra que Deus prometera a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Durante essa jornada, que durou 40 anos, Deus operou maravilhas e prodígios no meio do seu povo, o qual finalmente está agora na fronteira da terra prometida, prestes a entrar e se apossar dela. Porém, há dois detalhes relevantes ensinados nas Escrituras. Primeiro detalhe: a geração madura que saiu do cativeiro egípcio fora a geração que conhecia a Deus, que presenciou os seus grandes feitos e o seu poder operado no meio dela.
mas que, não obstante isso, foi uma geração rebelde e adúltera, e que pecou e blasfemou contra Deus, a ponto de Deus, exercendo o seu juízo, dizer: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe e Josué. Deuteronômio 1, 35, 36. Essa geração, pois, em face do juízo de Deus, pereceu no deserto. Segundo detalhe, aquela geração que estava agora na fronteira da terra prometida era a geração nova que nasceu no deserto, que não sabia distinguir entre o bem e o mal. Geração que não conheceu a Deus como seus pais o conheceram e os quais pereceram no deserto. Assim, e diante disso, era necessário, e assim ordenou Deus a Moisés, que aquela nova geração fosse ensinada, doutrinada a conhecer o Senhor Deus e a sua lei, e guardá-la e cumpri-la fielmente. Daí a razão desta segunda lei, Deuteronômio, ditada e conformada para aquela nova geração às portas de Canaã, e tendo esta lei como centralidade, infundir-lhe fé e obediência ao Senhor Deus. Pois bem, assim contextualizado o texto básico do nosso estudo, o tema de hoje é ensinar a palavra de Deus às novas gerações é urgente. Este tema do nosso estudo de hoje se firma em 4 grandes fundamentos. Vejamos. Primeiro fundamento. Temos o dever de ensinar com urgência a palavra de Deus às novas gerações. Antes, porém, devo esclarecer que o termo novas gerações está sendo empregado em 2 sentidos. Primeiro, no sentido de geração nova atual, que é a geração que estamos vendo com os nossos olhos hoje. Segundo, no sentido de gerações futuras, que são as gerações que vemos com os olhos da fé. Dito isso, e à luz do texto lido, já tomamos consciência de que pesa sobre nós o dever e não a opção de ensinar com urgência a palavra de Deus às novas gerações. E o tempo oportuno para isto, meus prezados, é hoje, pois a geração atual não pode esperar. Ela está sendo atacada, bombardeada, seduzida e relativizada pelo presente século. Logo, este ensino às novas gerações é urgente por 3 razões. Primeira razão, a urgência de ensinar a palavra de Deus é real e inarredável. A urgência de ensinar a palavra de Deus é real e inarredável, inafastável. O versículo 1, na sua primeira parte, diz: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino. O profeta Moisés, já com 120 anos de idade e ciente e consciente desta urgência, está defronte da terra prometida, ensinando, ditando a lei de Deus e especificamente para aquela nova geração que nasceu no deserto. E ao fazê-lo, Moisés usa de 2 figuras de linguagem para expressar, para realçar essa urgência do ensino da palavra de Deus àquela geração. Primeiro, ele emprega o advérbio de tempo agora, isto é, o tempo é hoje, é agora, é urgente. E em seguida, ele emprega o vocativo
ó Israel, expressão que indica vocação, convocação, chamamento para ouvir os estatutos e os juízos que ele estava ensinando ao seu povo. Pois a urgência era real e inarredável, já que a nova geração, ou melhor, a nova terra, estava visível, estava à frente. Era questão de dias para que eles entrassem e possuíssem aquela terra, e certamente com todos os seus perigos e incertezas, no meio de um povo estranho e idólatra. Contextualizando para os nossos dias esse fato, hoje ele não é diferente. A nossa geração nova atual está às portas de um amanhã invisível, mas que virá, certamente, com todos os seus perigos e incertezas prenunciados, além dos que já estamos vivenciando hoje, no século XXI. Daí a urgência de ensinar às novas gerações a palavra de Deus. Segunda razão, porque devemos ensinar com urgência às novas gerações a palavra de Deus. Devemos ensinar com urgência porque a palavra de Deus é vida. Devemos ensinar com urgência porque a palavra de Deus é vida. A segunda parte do versículo 1 diz: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos que eu vos mando. Essa é a primeira parte. Segunda, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, o Deus de vossos pais, vos dá. Aqui, Moisés está ensinando àquela geração nova que aprender e cumprir a lei de Deus é alimento, é vigor, é vida, e só assim poderia viver com segurança ao entrar na nova terra. Aliás, é o próprio Moisés que repete esta verdade logo a seguir em Deuteronômio capítulo 32, versículo 47, dizendo: porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida, e por essa palavra prolongareis os dias na terra a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Um detalhe: a geração que saiu do Egito pereceu no deserto porque não se alimentou da palavra de Deus. Ao contrário, até o insultou, dizendo: a nossa alma tem fastio deste pão vil, referindo-se ao maná com que fora alimentada no deserto, e conforme está escrito no livro de Números, capítulo 21, versículo 5. Quanto à nossa geração nova atual, ela precisa também se alimentar da sã palavra de Deus. E é urgente. Terceira razão, porque devemos ensinar com urgência a palavra de Deus às novas gerações. Terceira razão é: ensinar a palavra de Deus às novas gerações é um mandamento divino. O versículo 5 do texto diz: eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. E este mandamento de Deus a Moisés, para ensinar a sã palavra àquela geração peregrina, prestes a entrar em Canaã, era claro e límpido, como é para as gerações novas atuais de hoje, como é para todos nós hoje. E mais, Moisés nos ensina que, se é mandamento de Deus ensinar a sua palavra às novas gerações, logo, isso é um privilégio para quem o recebe cumpri-lo fielmente. Por conseguinte, somos uma geração privilegiada com o dever de ensinar às novas gerações a palavra de Deus, e com urgência, pois o nosso inimigo não tem pressa.
Segundo fundamento, temos o dever de ensinar a palavra de Deus com fidelidade. Temos o dever de ensinar a palavra de Deus com fidelidade. Ora, se há o dever de ensinar com fidelidade a palavra de Deus, isso nos ensina que há uma força contrária, que é o ensino com infidelidade da palavra de Deus. Ou seja, muitas coisas hoje estão sendo pregadas e ensinadas às novas gerações e têm se mostrado infiéis e contrárias às Sagradas Escrituras, a ponto de servirem de alerta para nós, em face da advertência do próprio Senhor Jesus Cristo, que ele faz no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 12 e 13, dizendo: o mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Os mercenários, meus prezados, da palavra de Deus, ainda existem. E mais, é de se lembrar que o ensino fiel da palavra de Deus tem algumas implicações, porque envolve quem ensina e quem é ensinado. Primeiro, para quem ensina, implica no dever de ser fiel às Sagradas Escrituras, ensinando somente o que elas dizem, sem acrescentar, sem diminuir absolutamente nada delas. Pois, do contrário, estar-se-á distorcendo a palavra de Deus, ensinando ou fazendo interpretações de textos fora do contexto, com o pretexto de misturar o fermento de novas filosofias, de novas teorias e de modismos. Daí a razão do versículo 2 do nosso texto dizer: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Segundo, primeiro nós vimos para quem ensina, agora para quem é ensinado. Para quem é ensinado implica em juízo de Deus para os que desobedecem à palavra aprendida, e em bênçãos para os que guardarem e cumprirem a palavra que lhe foi ensinada. É o que nos ensinam os versículos 3 e 4 do texto, onde está escrito: os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, só um minutinho, que seguiu a Baal-peor, o Senhor vosso Deus hoje está, diz convosco. Vou repetir o texto, melhor dizendo. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor vosso Deus consumiu do meio de vós. Porém vós, que permanecestes fiéis, o Senhor vosso Deus manteve vivo. Todos hoje estáis vivos. Aí, meus prezados, entendemos que Deus é fiel, mas exige fidelidade do seu povo em qualquer tempo e em qualquer lugar. Terceiro fundamento, temos o dever de ensinar às novas gerações a guardarem e cumprirem a lei de Deus. Terceiro fundamento, temos o dever de ensinar às novas gerações a guardarem e cumprirem a lei de Deus. Em outras palavras, pesa sobre nós não só o dever de ensinar a palavra,
mas também e principalmente ensinar o dever de guardá-la e cumpri-la. A primeira parte do versículo 5 e do versículo 6 que se completam dizem: Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus. Guardai-os, pois, e cumpri-os. Ora, se guardar e cumprir a lei de Deus implica em bênçãos e a desobediência em juízo de Deus, logo, mais relevante se mostra o ensino para guardar e cumprir a lei de Deus. E isto era o que Moisés ensinava com senso de urgência àquela geração, que era exatamente este ensino da palavra de Deus fosse repassado, retransmitido às gerações futuras, como hoje se deveria ver. Portanto, contextualizando para os nossos dias, eis que recai também sobre nós o dever e não a opção de ensinar às novas gerações a guardarem e cumprirem a lei de Deus, e por várias razões. Primeira razão, a lei de Deus é guia e direção para os que o obedecem. A lei de Deus é guia e direção para os que obedecem. O versículo 5, na sua segunda parte, diz: Eis que vos tenho ensinado estatuto e juízos como o Senhor me mandou. Primeira parte. Segunda agora. Para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. O que significa para que assim façais? Significa que Moisés estava ordenando ao povo que, quando entrasse na terra prometida, fizesse como está escrito na lei, cumprisse as instruções, os estatutos, os mandamentos e as ordens de Deus, e que esta lei lhes seria ou lhes se apresentariam como um farol a iluminar os seus caminhos e um manancial vivo de regras de fé e prática em suas vidas, se crescem e temessem ao Senhor Deus. E nesse aspecto, como nos dizem as Escrituras, aquela geração nova falhou. Segunda razão, porque devemos ensinar as novas gerações a guardarem e cumprirem a lei de Deus. Segunda razão, a palavra de Deus produz sabedoria. O versículo 6, na sua primeira parte, diz: Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria. Indubitavelmente, e Moisés sabia disso, tornam-se sábias as gerações que sabem guardar e cumprir a palavra de Deus. E o termo sabedoria, como sabemos, significa o conhecimento justo. Vou repetir, o conhecimento justo das coisas de Deus e, consequentemente, as da vida diária. Portanto, precisamos e devemos, meus prezados, trabalhar para termos gerações sábias. Terceira razão, porque devemos ensinar às novas gerações a guardarem e cumprirem a lei de Deus. Terceira razão, a palavra de Deus produz entendimento. Diz o versículo 6 na sua segunda parte: Guardai-o, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria. Primeira parte, agora a segunda parte. E o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e entendida. Aqui o profeta Moisés exorta mais uma vez àquela geração a guardar e cumprir a lei de Deus
como demonstração não só de sabedoria, mas também de entendimento. E entendimento que significa a faculdade de entender bem, a faculdade de entender bem as coisas de Deus e, consequentemente, as do cotidiano. E mais, Moisés profetiza que isso geraria o testemunho dos povos que, ouvindo aquela lei, diriam: certamente este grande povo é gente sábia e entendida. Também neste aspecto, e ao final, aquela nova geração fracassou. Não foi sábia nem entendida. Aliás, meus prezados, o entendimento das coisas de Deus é tão importante que Jesus, quando respondendo a um fariseu sobre qual seria o grande mandamento na lei, Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus capítulo 22, versículo 37. Portanto, precisamos e devemos trabalhar para que tenhamos amanhã gerações sábias e entendidas na palavra de Deus e que não sejam levadas por vento de toda e qualquer doutrina. Efésios 4, capítulo 4, versículo 14. Quarta razão, porque devemos ensinar às novas gerações a guardar e cumprirem a lei de Deus. Quarta razão, Deus ouve as súplicas dos que guardam e cumprem a sua lei. Deus ouve as súplicas dos que guardam e cumprem a sua lei. O versículo 7 do texto diz: pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Esta pergunta retórica do próprio Moisés já confirma esta verdade. Deus ouve os que o invocam com fé e com temor. Porém, aquela nova geração precisava saber e ter esse entendimento com fé de que Deus honra e ouve as súplicas dos que guardam e cumprem a sua lei, mas também Deus pune a desobediência. E aqui uma breve aplicação. Temos nós guardado e cumprido a lei de Deus a ponto de ensiná-la aos nossos filhos e, com senso de urgência, às novas gerações? Pois uma coisa devemos saber, meus prezados: quem guarda os mandamentos do Senhor Deus, cumpre-os. Mas quem não os cumpre, nunca os guardou. Quarta razão, porque devemos ensinar às novas gerações a cumprirem a lei de Deus, a guardarem e cumprir a lei de Deus. A quinta razão, a lei de Deus não é um fardo e nem um peso. A lei de Deus não é um fardo e nem é um peso. A lei do Senhor nosso Deus, como regra de fé e prática, ela é dada também como um descanso, um alívio para as angústias da alma e é uma riqueza para a vida diária do seu povo. E aquela geração nova precisava saber e ter esse entendimento. Vejamos o versículo 8 do texto, onde Moisés, com mais uma pergunta retórica, nos diz: e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justo como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Esta afirmação de Moisés constituía não só um estímulo àquela nova geração, como também um brado de confiança no único Deus verdadeiro e fiel,
que os tirou do cativeiro egípcio e cujos estatutos e juízos são justos e verdadeiros. Quarto fundamento, porque ensinar a palavra de Deus às novas gerações é urgente. Quarto fundamento: os que guardam a palavra de Deus são guardados por Deus. Quarto fundamento: os que guardam a palavra de Deus são guardados por Deus. Nos versículos 9 e 10, o profeta Moisés encerra essa parte do seu discurso àquela nova geração, fazendo algumas exortações ao povo, dizendo no versículo 9 do texto: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não afastem do teu coração todos os dias da tua vida, e os farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. A primeira exortação é: guarda-te a ti mesmo. É o que diz o versículo 9 na sua primeira parte. Tão somente guarda-te a ti mesmo. Significa essa exortação de Moisés que aquela nova geração deveria ter o cuidado de se guardar para não ser atraída ou mesmo tragada pela idolatria e pelos falsos deuses daqueles povos que habitavam na nova terra, na qual iria entrar. E esta exortação é para a nossa geração nova atual, é para as gerações futuras, meus prezados. Segunda exortação de Moisés: guarda bem a tua alma. É o que diz a segunda parte do versículo 9. Notemos que o texto diz: não somente guarda a tua alma, mas guarda bem a tua alma. Ora, se até mesmo as coisas materiais que guardamos podem ser bem guardadas ou mal guardadas, assim também é com a nossa alma. E o que significa guardar bem a alma? Significa ter o cuidado de manter a alma pura, sem contaminações, sem o fermento da malícia, mas sob os olhos e os cuidados de Deus. Era o que Moisés ensinava àquela geração. Por outro lado, e a título de alerta para a nossa geração nova atual, diz-nos a Bíblia Sagrada que aquela nova geração que entrou na terra de Canaã não soube guardar bem a sua alma, deixou-se corromper pelos povos da nova terra. Terceira exortação de Moisés: não te esqueças de ser grato a Deus por tudo que Ele fez. Repetindo: não te esqueças de ser grato a Deus por tudo que Ele é e fez. O versículo 9, na sua terceira parte, diz: que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida. Aqui Moisés está exortando aos filhos de Israel para que não se esquecessem das bênçãos e dos grandes feitos de Deus realizados no meio deles e que guardassem no coração a gratidão a Deus por tudo isso. Moisés estava ensinando àquela geração e a nós e às futuras gerações que a lembrança dos grandes feitos e das bênçãos de Deus é um alento e que se guarda na memória. A gratidão, no entanto, é a demonstração de amor a Deus e que se guarda no coração. Quarta exortação: o dever de retransmitir às futuras gerações o ensino da palavra de Deus. O dever de retransmitir às futuras gerações o ensino da palavra de Deus.
A última parte do versículo 9 diz: e os farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Aqui Moisés está fazendo uma reafirmação áurea do texto, não como uma redundância, mas como uma ênfase imperativa da ordem de Deus quanto ao ensino da sua palavra, qual seja, ensinar aos seus filhos a ensinarem aos filhos de seus filhos a palavra de Deus. Por isso, no último versículo do texto de número 10, o versículo, Moisés conclui relembrando expressamente a ordem de Deus que diz: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Foi a palavra e é a palavra de Deus. Portanto, ensinar a palavra de Deus às novas gerações com urgência é a ordem que não se cala. É um dever inadiável e indesculpável. Finalizando, 3 ponderações a fazer, meus prezados. Primeira, dirigida aos jovens. Cuidem-se, jovens, de estarem preparados e instruídos na palavra de Deus, considerando o fato de que sois, hoje, a geração nova atual, e que amanhã sereis pais das gerações futuras. Segunda ponderação, dirigida às nossas gerações. Aquela geração que saiu do Egito entrou na terra prometida, mas não encontrou o descanso que procurava, pois se tornou rebelde, adúltera, e afastou-se de Deus e se deixou corromper pela idolatria dos povos. Que geração é a sua? Terceira ponderação dirigida a todos. Depois de Moisés, que foi chamado do Egito para guiar seu povo até Canaã, Deus fez outro chamado, registrado no livro de Oséias, capítulo 11, versículo 1, dizendo: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. E este chamado, meus prezados, é repetido no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 15, que diz: do Egito chamei o meu filho. Portanto, e por fim, meus prezados, Jesus é o nosso descanso. Jesus é o descanso das novas gerações. E Jesus está voltando. Amém. Que Deus os abençoe.